Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continuamos a conversa com o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Solidariedade, com apoio do Supermercados Araújo e também do Araújo Mix. É uma empresa do mesmo grupo, o próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. Ok? O deputado, aproveitando a sua vinda aqui, afinal de contas, ontem eu estava vendo imagens de arquivo, ainda nos anos 80, antes mesmo de serem aprofundadas as discussões sobre a emenda das diretas, que teve como símbolo maior o deputado, ou então deputado Dante de Oliveira, que depois foi premiado com o cargo de prefeito de Cuiabá, já se falava em voto distrital. Vários anos se passaram e a gente continua na estaca zero. Eu quero a sua opinião em relação a essas reformas, sobretudo na questão partidária. Bom, o que está se discutindo no Congresso são basicamente 4 questões, né? Primeiro, o financiamento público de campanha. Eu diria assim, as pessoas hoje ficam assustadas porque falam, não, estão aprovando lá 3,5 bilhões. Eu diria, é muito mais barato fazer financiamento público. Porque financiamento privado deu no que deu. Né? É uma roubalheira desgraçada, é um troca-troca. É a fonte de tudo ali, é o início de tudo. É o deputado ligado ao empresariado, ou seja, o empresário pede um negócio, o deputado sai correndo para fazer, né? Então, o financiamento público liberta essa história toda. Você tem razão, porque mesmo que seja de forma legal, transparente, mas cria-se um vínculo. O cara te financiou R$1 milhão, por exemplo, a sua campanha, mesmo que seja tudo documentado, ele já cria um vínculo contigo. Você já fica naquela condição de meio refém, né? Exatamente, de trabalhar mais para o cara do que para o mandato dele. Então, é melhor fazer financiamento público. Eu estou defendendo isso e acho que isso vai libertar a política brasileira. E para o povo vai ficar mais barato. Não tem aquela história de fazer uma obra e tantos por cento tem que ir para a política, que é o que a gente via até agora, principalmente feita no governo do PT. Segundo, está discutindo então a forma de governo, porque se tem financiamento público com 3,5 bilhões, segundo o Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, na eleição anterior nós gastamos 5,8 bilhões só para deputado federal. Então agora você vai ter eleição para governador, presidente da República, governador, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais. Eu acho até que esse dinheiro vai ser muito pouco para distribuir o Brasil inteiro, né, para os candidatos. Então, como é que você financia uma chapa? Então, não dá para financiar a chapa, para fazer o quociente eleitoral. A saída, então, era ou a lista ou distrital. Distrital, que você está falando, todo mundo defende. Só que, para fazer distrital, tem que dividir o Estado. Né? O TSE não tem braço para, em 8 meses, dividir os estados. Olha, você vai disputar a eleição, então, nesse distrito, você vai disputar nesse, você vai disputar nesse. Não tem como. A própria direção do TSE que nós estamos reunindo juntos, nós conseguimos fazer isso para 2022. Porque mesmo 2020 nós não temos condição de fazer nos municípios, porque teria que vir aqui no Rio Branco e dividir o Rio Branco para 2020, por exemplo, para vereadores. Quantos vereadores tem aqui, Márcio? 17. Dividir em 17 distritos e os vereadores serem eleitos pelo distrito. Então, o TSE não tem braço para fazer isso. Então, mas ele diz, para 2022 a gente consegue fazer. Então, nós estamos discutindo uma forma de fazer isso. Então, não dá para votar distrital misto, não dá para votar em lista, porque lista seria as pessoas votar em partido e o candidato ficasse escondido. Você não sabe quem você está elegendo. Isso não dá, o povo nunca votou. E aí vai aquela história, né? O partido vai escolher o candidato que vai. Sempre pode ser o melhor para a população. Exatamente. É para o partido. É lógico. Aí as pessoas vão votar num sujeito que não sabe quem é. Não sabe quem é. Então, essa coisa da lista, eu particularmente sou contra. Embora até presidente de partido deveria defender, mas eu sou presidente do partido e sou contra a lista porque vai ocultar os candidatos. E as pessoas no Brasil sempre votam em pessoa e não em partido. É verdade. Então, sobra o distritão, né? Que as pessoas dizem que é ruim o distritão, eu não acho que é ruim. Sabe por quê? Porque o que não pode é você votar num sujeito e eleger um outro, né? Por exemplo, as pessoas em São Paulo votaram no Tiririca, 1 milhão e tantos mil votos. O Tiririca levou 6 deputados federais. Tem um cara lá que tem 4 mil votos. Então, tem um punhado de gente em São Paulo que teve 100 mil votos e não se elegeu. É mesmo injusto o processo. É injusto, né? Então, o correto é o mais votado se elege, né? É injusto e antidemocrático também, né? Porque quem teve mais votos não ganhou, né? Então, nós estamos votando isso, né? Aí estamos discutindo lá ainda. A semana que vem deve votar para resolver isso.
E as outras duas questões é muito importante. Acabar com coligação proporcional para cargos proporcionais e ter uma cláusula de barreira, ou seja, o partido que não conseguir fazer 1,5% dos votos nacional para deputado federal, ele não é que ele deixa de existir, vai ser parecido com os Estados Unidos. Né? Se bem que uma coisa nesse caso aí, Paulo, não leva a outra. A hora que você proíbe as coligações, você já está automaticamente legislando com relação à cláusula de barreiras. Exatamente. Não vai ter como. E os pequenos partidos vão ter que brigar para ter voto. Se não tiver voto, ele não tem liderança na Câmara, nas câmaras de vereadores também não terá, não tem fundo partidário e não tem tempo de televisão. Então vai ser uma espécie de ONG, né? Eu sei, você é liderança maior de um dos partidos tidos ainda como pequenos, né? E aí há conflitos internos, né? Os partidos grandes pensam diferente dos pequenos e vice-versa. Talvez isso prejudique, né, o bom andamento desse processo para definir o que vai ser realmente aprovado ou não, né, Paulo? Não, mas eu defendo a cláusula de barreira. Eu acho que tem que ter cláusula de barreira, né? E o partido que não conseguir, porque essa cláusula de barreira vai subindo até 2030. Gradativamente. Né? Gradativamente até chegar a 3,5% dos votos nacionais. Entendi. Eu acho que lá em 2030 a gente vai ter em torno de 7, 8 partidos no máximo. Você acha que seria o número ideal? Eu acho que seria. O Brasil, não dá para a gente comparar o Brasil com a França, né? Falar, não, fazer uma França. A França é melhor, um pouquinho maior que o Acre, tá certo? Então, não dá para a gente imaginar o nosso país continental, né? Você pega um avião de Brasília, eu peguei ontem, 3 horas e 10 minutos para chegar aqui. Parece que né? Parece que não chega, né? Não chega nunca. Então, nós não estamos falando de um país continental enorme, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, ou seja, a gente tem que pensar no Brasil e não comparar com países menores. Né? Também não precisa chegar como os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ao contrário de muita gente, pensa que tem muitos partidos. Tem 82. Só dois são de fato e de direito, tem todos. Os Estados Unidos tem 82 partidos, mas só aparece lá o Democrata e o Republicano. Você defenderia isso aí? Eu acho que não, nós já tivemos isso, né? Na época da ditadura era Arena e MDB, né? E assim que teve chamado democracia... bipartidarismo. Ou você tem que estar num ou tem que estar no outro. Se está no governo, estava na Arena, se estivesse na oposição, estava no PMDB. Então todo mundo estava no PMDB. Então, o pessoal que queria militar contra o governo da ditadura na época ia para o PMDB. Eu acho que isso não era bom para o Brasil. Aí teve a hora que teve a liberdade, se criaram vários partidos. E isso acho que foi bom para o Brasil. Agora, não criar tanto, né? Porque nós temos 35 partidos já legalizados e tem mais 54 na fila. Paulinho, nós tivemos aí nos últimos 10 anos Mensalão, Petrolão, Lava Jato. Na sua opinião, quem vai escapar, quem vai realmente ficar de pé para contar a história? Olha, acho que ainda muitas coisas vão acontecer, né? Daqui para o final do mandato do Temer. Acho que a Justiça tem investigado, tem muita gente denunciado, o próprio Lula, né, que do meu ponto de vista é o cara que coordenava tudo isso, né? Acho que a fórmula que o PT fez, o governo, é que levou a isso, né? Eu me lembro que no início do governo Lula, ele inventou a história das campeãs nacionais. Era pegar empresas e criar essas empresas multinacional, né? Com dinheiro do BNDES. E isso foi feito. Então pegou essas construtoras, Odebrecht, outros bichos, pegou a da carne, a JBS, ou seja, pegar algumas fábricas, algumas empresas de alguns setores e transformaram essas empresas em grandes empresas. A JBS hoje, ela é maior fora do Brasil do que no Brasil, né? No Brasil eles têm cerca de 80 mil funcionários, nos Estados Unidos tem quase 180 mil fora do Brasil. Então, ou seja, então virou uma empresa multinacional com dinheiro público, né? E é lógico que esse dinheiro público tinha uma volta, né? Te emprestava ou te dava lá um empréstimo no BNDES ou no FII do FGTS e em troca tinha uma porcentagem que ficava com o PT. E isso foi enraizando tanto que eu acho que quando o PT indicava um faxineiro, no outro dia ele começava a roubar as vassouras. Tá certo? Porque virou uma corrupção generalizada, a cultura de que podia roubar tudo, né? E deu no que deu. Então, eu acho que ainda muitas coisas vão acontecer, muita gente boa vai acabar preso, né? Agora, também tem muita conversa fiada no meio, né? Você viu que a própria Polícia Federal está começando a discordar dos depoimentos que foram feitos, das denúncias que foram feitas, né? Então, quando alguém fala, não, mas eu te dei tanto dinheiro no partido e aquilo era propina, né? Como que era propina se nós não tínhamos nenhuma relação de troca com essa empresa, né?
Vou dar um exemplo. A JBS disse que nos deu 11 milhões de reais. É verdade. Está na prestação de conta de solidariedade. Não tem uma relação de troca com a JBS. A não ser que fosse para não fazer greve lá, mas todo dia tem greve na fábrica deles, tá certo? Então, não sei. Aí o cara vai lá e fala uma denúncia dizendo, não, eu dei 11 milhões de reais, era propina. Que propina que era essa? Propina é troca. Se você me dá aquilo para eu fazer um serviço para você lá, um benefício que a empresa vai ganhar com isso. Isso não existia. Então, eu acho que quando faz essa troca, aí sim. Então, tem muitas coisas que vão ser esclarecidas e muitas coisas vão ainda cair por terra. Né? Paulinho, por algum período você foi da base de sustentação do governo. O que te afastou definitivamente do governo do PT? Veja bem, a minha vida é assim, eu fui fundador do PT em 80. Na verdade, eu fui militante da esquerda da clandestina na época, do PCdoB, e o meu PCdoB foi PT. Então eu fui também, fiquei até 82. Em 82 eu saí, fui PDT de Leonel Brizola, fiquei com ele até ele morrer e depois saí agora em 2013 do PDT. E eu fui, durante esse período, muito crítico ao governo do PT. Então, eu nunca votei no Lula, né? Nunca votei no Lula. Muito crítico. E no governo do Lula, ele abriu espaço para o PDT, que era o partido que eu atuava. E aí o meu partido, então, participava do governo, né? Embora, muitas vezes, a gente foi contra. E depois, ele me pediu para apoiar a Dilma. Então, eu apoiei a Dilma. Talvez foi a pior coisa que eu já fiz na vida. Só que eu briguei com a Dilma 2 dias depois que ela assumiu. Por quê? Eu fiz uma emenda para os aposentados, que não tinha aumento para os aposentados, eu fiz um aumento de R$15 de antecipação. E a minha emenda tinha um apoio na Câmara, acho que o Márcio até estava lá comigo nesse período, tinha um apoio muito grande na Câmara e nós íamos aprovar aquilo. E ela fez uma guerra comigo, eu falei, pô, essa mulher é doida, porque apoiei ela, né? E agora ela está brigando por causa de R$15. Eu lembro que vocês levaram a Dilma lá no encontro da Força Sindical, ela ficou toda contente. E ela assumiu aqueles compromissos, aí não quis cumprir nada daquilo, eu já briguei com ela. Aí ela virou minha inimiga, né? Felizmente eu só falei 3 vezes com ela. Depois fiz tudo que podia para derrubar ela. Então foi um dos caras que mais trabalhei. Então foi muito pouco esse tempo que você fiquei passou. Eu fiquei uns 6 meses. Entendeu? O meu partido na época estava no governo, por 3 anos mais ou menos, mas eu praticamente fiquei uns 4 ou 5 meses lá. E graças a Deus saí fora. Muito bem, para encerrar, Paulinho, eu sei que você está mesmo distante, mas a tecnologia nos aproxima. Vê que ela nos distancia, ela nos aproxima também. Você acompanha o que acontece por aqui. Você falou agora há pouco com relação à disputa aqui. Você acha que a oposição tem chance real agora de derrotar o projeto da Frente Popular? Eu acho que sim. Acho que o Márcio Bittar tem feito aqui uma articulação muito grande, né? Pelo que eu estou acompanhando e tenho falado também com ele, que é meu parceiro, meu amigo, junto com a Márcia Bittar, ou seja, eles se organizaram aqui um conjunto de partidos. Esses partidos têm hoje não só força política, né, em Brasília, portas abertas para eles, enfim, mas eu acho que agora montou-se aqui uma condição de realmente ganhar a eleição. Acho que o Acre com certeza será outra a partir do próximo ano, comandado pelo Márcio, e é lógico que o melhor da turma do Márcio veio por Solidariedade, que é a mulher dele, que é a Márcia Bittar, né? Então, tenho certeza que os dois juntos, né, que são pessoas muito queridas aqui do Acre, vão mudar a história do Acre a partir de 2018. Legal. Registrando aqui a presença do Edson Bittar, também do executivo do partido, do próprio Márcio Bittar, da professora Márcia Bittar, presidente do partido, Solidariedade. Quem mais ali na retaguarda? O Marcelo trabalha comigo. O Marcelo e... Luizão. Luiz, secretaria-geral do partido. Esses são seus amigos também? Então, trabalham comigo. Legal. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença de todos aqui. Hoje você teve um dia extenso, teve entrevista coletiva à tarde, gravou uma entrevista pela manhã, à noite você acabou de proferir uma palestra lá no condomínio administrativo da Fé Comércio. Conversei aqui então com o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Obrigado. Solidariedade. Foi um prazer, Paulinho. Prazer. Apareça mais vezes ao ar. Sucesso, tá? Valeu. Sempre bom recebê-lo aqui. Inês. Sua presença aqui no programa nos honrou muito e certamente aumentou a audiência. Muito Sucesso. obrigado. Um abraço a todos. Depois do intervalo eu volto com outra entrevista, não menos importante para você. São apenas 2 minutos. Até já.